Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Temos o teorema de Norton, que é muito parecido com o de Thevenin. A diferença é que, ao invés de substituir um circuito por uma fonte de tensão em série como impedância, no equivalente Norton eu substituo o circuito por uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. O valor desta fonte de corrente eu chamo de corrente de Norton e a impedância aqui em paralelo eu chamo de impedância de Norton. Também existe uma metodologia para cálculo da corrente de Norton, que nós vimos, ou seja, eu tenho que curto-circuitar os pontos A e B e calcular a corrente por este curto. Esta é a minha corrente de Norton. E a impedância de Norton eu calculo da mesma forma que eu calculo a impedância de Thevenin. Elas são iguais, inclusive. Para um mesmo circuito, a impedância de Norton é igual à impedância de Thevenin. Igual mesmo. É um número complexo igualzinho, porque a metodologia de calcular é idêntica. Eu vou abrir o circuito e olhar esse circuito aqui, desses pontos, e calcular a impedância equivalente, sempre lembrando de anular as fontes. Então, a impedância de Thevenin é igual à impedância de Norton. Já a corrente de Norton, eu calculo curto-circuitando esses pontos e calculando a corrente aqui. E como que eu posso calcular a corrente aqui? Olha, eu tenho que fazer o equivalente desse circuito, calcular a impedância total, calculo a corrente total e aplico a lei de Kirchhoff neste ponto. Ou melhor, aplico o divisor de tensão. Olha aqui o divisor de corrente neste nó. Olha aqui o divisor de corrente. É a corrente total chegando aqui, que eu chamei de IS, e a corrente IN é uma parcela desta corrente total que eu obtenho através do divisor de tensão. Regra que nós também vimos em aulas passadas. Então, a impedância de Norton é a metodologia idêntica à impedância de Thevenin. E nós conseguimos, então, ao final, um equivalente Norton, ou seja, uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância, que nós calculamos os valores, e este equivalente Norton, ele substitui o circuito original, de forma que, ao conectar uma impedância entre os pontos A e B, no circuito original, eu vou ter uma corrente por ela e uma tensão aplicada aqui. Neste circuito vai ser a mesma corrente e a mesma tensão. Então, esta metodologia, ela permite obter um circuito muito mais simples para calcular a corrente e a tensão em uma carga qualquer alimentada por um circuito. Esse é o objetivo, então, do equivalente Norton e do equivalente Thevenin. O exercício 27 mostra um outro exemplo prático, além desse que nós vimos, de como calcular a impedância de Norton e a corrente de Norton para esse circuito, certo? Para calcular a corrente de Norton aqui, eu tive que usar o teorema da superposição. Olha que bacana. Olha aqui, para calcular a impedância de Norton, eu anulei a fonte de tensão e anulei a fonte de corrente. E aí sobra só os dois resistores aqui em paralelo para se calcular a minha impedância de Norton. Já a minha corrente de Norton eu não consigo calcular tão facilmente, eu tenho que usar o teorema da superposição que nós já vimos, como aplicar. Calcula a contribuição desta corrente aqui a partir desta fonte, aqui o valor, e calculo a contribuição de corrente a partir desta fonte, o valor,
e faço a soma dos dois. No caso é uma subtração. Por quê? Porque o sentido desta contribuição referente a essa fonte, ele é o inverso do sentido da contribuição desta fonte, que é este aqui. Então, eu tenho que fazer a subtração. Esse cuidado também é importante tomar. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.